Vamos responder a questão número 2 da prova da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro do ano de 2021. Ela diz o seguinte, questão 2. Cada uma das opções a seguir apresenta uma situação hipotética a ser julgada com base nas incriminações contidas nos artigos 14 e 16, caput, parágrafo 1º e 2º da Lei 10.826 de 2003. Assinar a opção cuja situação hipotética contempla uma conduta que, formal e materialmente, encontra adequação típica em um dos mencionados dispositivos. Então, aqui sem contar com expressa autorização do secretário de Estado responsável pela administração penitenciária, Paulo César, policial penal do Estado do Rio de Janeiro, porta em via pública, junto à cintura, uma pistola calibre .38 municiada, devidamente registrada em seu nome. Então, se a gente precisa olhar aqui o artigo 3º da Lei 10.826, conhecida como Estatuto do Desarmamento, que traz um rol das pessoas que podem ou não ter esse porte de arma. Então, artigo 6º, é proibido o porte de arma de fogo em todo o território nacional, salvo para os casos previstos em legislação própria e para os integrantes do quadro efetivo dos agentes e guardas prisionais. Então, se for aqui integrante do quadro efetivo, quer dizer, um servidor efetivo de agentes prisionais, é possível? É possível. Se não for efetivo, é necessária a autorização do secretário de Segurança Pública. PF não pode conceder porte de arma a agente penitenciário estadual. Então, aqui a questão traz que ele tem aqui o porte devidamente registrado, mas a Polícia Federal ela não pode conceder porte de arma a agente penitenciário estadual, desde que esse agente aqui seja um agente temporário. E aí aqui tem o julgamento do Tribunal Regional Federal, 4ª Região, que diz que conformação seria a função da PF conceder porte de arma a todos os agentes de segurança que atuam em cadeias públicas. O juízo do 1º grau decidiu extinguir o processo em resolução de mérito e o agente recorreu alegando aqui a emissão de porte de arma. Ao analisar, o desembargador manteve a decisão, o cargo funcional de agente, mas aqui devido a esse servidor ser um servidor de cadeia temporário. A ilegitimidade, então, para a magistrada, a ilegitimidade passiva é do Estado do Pará, por isso que foi declarada aqui sem mérito, por conta da falta de condição de ação, falta de legitimidade. Incumbe autorizar o porte de arma de fogo aos servidores, incluindo-se aí os agentes de cadeia temporários. E aí, para melhor entender, vamos abrir aqui o julgado. Para saber o que foi decidido. Então, a Polícia Federal não pode conceder porte de arma a agente de cadeia estadual. O porte de arma funcional para proteção pessoal de agentes de cadeias estaduais só pode ser concedido pela Secretaria de Segurança de cada estado. Com esse entendimento, está aqui o tribunal. O agente a relatora da corte. Então, vamos tentar aqui.
Aqui, esse caso, ele traz que não é um servidor efetivo, então não está naquele rol permitido para esses agentes. O porte de arma funcional para proteção pessoal de agentes de cadeias estaduais só pode ser concedido pela Secretaria de Segurança de cada estado. Mas aqui, em linhas gerais, o que estava no julgamento? É que, se tiver que fizer parte desse rol, a própria lei, ela recepciona aqui esse caso. Então, aqui é proibido o porte de armas, salvo no caso de integrantes de forças armadas, integrantes de guardas municipais, isso aqui foi declarado inconstitucional, agentes operacionais, integrantes do quadro efetivo. Então, aqui é o quadro efetivo dos agentes prisionais. Então, se for efetivo, é possível. No entanto, o caso era de um agente temporário, então não está nesse rol. Nesse caso, não caberia também à Polícia Federal conceder esse tipo de registro, sendo necessário aqui a expressa autorização do secretário de Estado. Então, sem contar com a expressa autorização do secretário de Estado responsável pela administração penitenciária, Paulo César, policial penal do Estado do Rio de Janeiro, porta em via pública junto à cintura uma pistola calibre 38 municiada, devidamente registrada em seu nome. Então, não basta estar aqui devidamente registrada, porque a Polícia Federal, ela não tem essa competência, a PF não pode conceder porte de arma a agente penitenciário estadual, tendo em vista aqui que, no caso específico, era um agente penitenciário estadual não efetivo, porque se fosse efetivo, já está aqui na própria lei que os integrantes do quadro efetivo dos agentes prisionais, eles podem sim ter esse porte de arma de fogo, que em regra é proibido a toda a população, exceto nesses casos aqui recepcionados pelo artigo 6º da Lei 10.826, conhecido como Estatuto do Desarmamento. Então, aqui o erro da questão é no sentido que sem contar com a expressa autorização do secretário do Estado. Então, na questão, é uma conduta típica, portanto, esse sujeito aqui, Paulo César, ele responderá pela Lei 10.826 de 2003 por porte de arma de fogo de forma ilegal. Leonardo, guarda municipal de um município mineiro com 4.000 habitantes, autorizado pelo poder público local e satisfeitas as disposições regulamentares, porta em serviço um revólver .38, calibre permitido, de propriedade do município. Ao ser escalado para um curso de aperfeiçoamento do Rio de Janeiro, leva a arma municiada no porta-luvas de seu carro. Então, antigamente, era permitida aqui a posse de arma de fogo, contanto que fosse aqui no ambiente de trabalho do guarda municipal. Mas a Lei 10.826, ela não admitia que os integrantes de guardas municipais com menos, no caso, com menos de 50.000 habitantes, eles tivessem aqui esse porte de arma de fogo. Por quê? Porque esse porte de arma de fogo era reservado apenas a municípios que tivessem mais de 50.000 habitantes. Então, não entraria aqui o caso de Leonardo. Por quê? Porque o município mineiro com 4.000 habitantes, é menos de 50.000 habitantes. Mas esse artigo, artigo 6º, inciso 4, ele foi declarado inconstitucional, então ele foi declarado inconstitucional pelo STF, e segundo aqui a justificativa do STF, para evitar aqui uma questão
de falta de igualdade entre esses guardas municipais, tendo em vista que eles participam da segurança pública, então não faria sentido restringir esse porte de arma de fogo pela questão de quantidade de habitantes de uma cidade. Por quê? Porque aqui, segundo esse voto, se cabe restringir o porte de arma de fogo a integrantes de instituição que faz parte do Sistema Geral de Segurança Pública, e esse ponto em si mesmo já é bastante questionável, a restrição teria de guardar relação com o efetivo exercício das atividades de segurança pública e não com a população do município. Portanto, esse artigo foi declarado inconstitucional, sendo assim, é possível sim que o guarda municipal ele tenha esse porte de arma de fogo, independentemente da quantidade de habitantes por município. Esse foi o voto do STF, proferido por o ministro Alexandre de Moraes. Então, o relator ministro Alexandre de Moraes. Então, foi esse o entendimento dele. Já podemos fechar isso aqui. Isso aqui também já pode ser fechado. Entendido isso, vamos para a próxima alternativa. Gustavo, policial civil aposentado, com teste de aptidão psicológica em dia, contratado para trabalhar em uma segurança privada, mantém consigo de forma velada uma arma de fogo de uso permitido, municiada e registrada em seu nome. Então, foi entendimento aqui que os policiais civis aposentados não têm esse direito de portar arma de fogo, porque é só admitido aqui, segundo o artigo 6º, esse porte de arma de fogo para os policiais que estão na ativa. Então, direito penal, porte de arma de fogo por policial aposentado, porte de arma de fogo a quem tem direitos policiais, artigo 6º, inciso, lei número 10.826 de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, não se estende aos policiais aposentados. Isso porque, de acordo com o artigo 33 do Decreto-Lei número 5.123 de 2014, que regulamenta o artigo 6º da Lei 10.826 de 2003, o porte de arma de fogo está condicionado ao efetivo exercício das funções institucionais por parte dos policiais, motivo pelo qual não se estende aos aposentados. Então, aqui, a conduta do policial aposentado Gustavo é uma conduta típica e ele responderá aqui pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Bernardo compra regularmente uma pistola calibre 40. Gente, calibre 40 é um calibre ainda permitido aqui, segundo o decreto, a portaria aqui, número 1122 de 2019, calibre 40 é um calibre permitido. Então, aqui listagem de calibres nominais de armas e munições de uso permitido, calibre permitido. Então, voltando lá, desejando ostentar sua capacidade patrimonial, ele banha a arma em ouro, o que modifica suas características físicas, mas não prejudica os critérios alfanuméricos de identificação. Então, vamos aqui perceber que vamos ver que isso tipifica aqui, artigo 16, inciso 2, modificar as características de arma de fogo de forma a torná-la equivalente à arma de fogo de uso proibido ou restrito, ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir a erro a autoridade policial, perito ou juiz. Então, caracteriza aqui um crime de posse de arma de fogo, já que há aqui uma ilegalidade prescrita pelo artigo 16, parágrafo 1º, inciso 2. Então, não é possível, esse aqui é uma conduta típica. Victor possui em sua casa uma prensa para recarregar de munições recém-adquirida
pois tem o objetivo de vender munições recarregadas informalmente, todavia, antes que possa fazer uso do equipamento, a prensa é apreendida durante o cumprimento de mandado de busca domiciliar pela Polícia Civil. Então, aqui há uma conduta típica prescrita aqui no inciso 6 do artigo 16, parágrafo 1º, que é o crime de posse de arma de fogo de forma ilegal. Por quê? Porque produzir, recarregar ou reciclar sem autorização legal ou adulterar de qualquer forma munição ou explosivo, então aqui é um crime, é um fato típico. Então a questão tem aqui como gabarito a letra B. Por quê? Porque a questão aqui, apesar de trazer aqui um artigo sexto, esse artigo 6º, ele foi declarado inconstitucional, tendo em vista que os guardas municipais agora, eles possuem o porte de arma de fogo independentemente do critério habitacional de um município. Então, é isso.